Olá, minha gente, bem-vindos ao culto da DNA Brazilian Church, culto online. Que gostoso ter você de volta conosco para juntos prestarmos um culto de adoração ao nosso Deus e dele recebermos a palavra que certamente nos inspirará e nos ajudará a andar em vitória ao longo dessa semana que está entrando. Vamos começar o nosso culto pedindo a bênção de Deus? Ora comigo. Senhor Jesus, obrigado por estarmos com o Senhor agora, obrigado por estarmos juntos, eu, pastor Rickley, Marcelo aqui no estúdio e cada um dos teus filhos e filhas, onde quer que eles estejam, queremos pedir a tua bênção sobre cada pessoa. Aceita agora os nossos louvores, a nossa adoração ao Senhor e derrama sobre nós a tua palavra reveladora. Para cada um de nós é o nosso pedido, no nome bendito e forte de Jesus Cristo. Amém e amém. Glórias a Deus, louve ao Senhor conosco, porquanto no meio dos louvores Deus habita, realiza milagres, revela a sua bênção. Tu és santo, ó Senhor. Eu sei que vivo está, aleluia, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Obrigada, Senhor, por isso esperamos, Senhor. Obrigada, meu Deus, obrigada pelo teu dia pertence ao Senhor. Obrigada por Jesus. Jesus.
adora, igreja. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Senhor, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Só em Ti, Senhor, só em Ti confiarei, eu nada temerei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia. Oh, Senhor, te adoramos. Aleluia. Que gostoso é louvarmos a Deus, não é mesmo? Quando o louvamos, nós nos alegramos. E nesse ambiente gostoso de adoração e de louvor, vamos receber agora a palavra através do pastor Rickley. Pastorzão, é com você, manda Amém. brasa. Amém. Primeiro, uma boa tarde para você que nos assiste. Eu desejo a paz do Senhor Jesus, todas as bênçãos do Senhor para o seu lar. E quero te convidar agora a estar meditando comigo nas Sagradas Escrituras, no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 4. Enquanto você procura, João capítulo 4, versículo 23. João 4, 23. O texto diz assim: mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Por enquanto é só este versículo. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, esta é a sua palavra, a qual reverenciamos e abrimos o nosso coração com honra para receber a sua palavra. Fala conosco nessa tarde, ministra ao nosso coração e nos enche de uma maior porção de fé. No nome de Jesus Cristo, nós já te agradecemos. Amém, Senhor. Amém? Amém. Amém. Que maravilha estarmos aqui hoje mais uma vez reunidos. Querido, eu quero começar o sermão desse dia, o sermão deste domingo, falando para você de uma necessidade de Deus. O texto que nós lemos diz que o Pai está à procura de alguém. O Pai está procurando quem o adore em espírito e em verdade. Já parou para pensar nisso? Que muitas vezes nós nos pegamos nos esforçando para encontrar Deus, mas não nos damos conta de que Deus também está procurando, Deus também está à procura de alguém, e esse alguém sou eu e é você, querido. Nós estamos sendo procurados por Deus, e o Senhor vai nos encontrar quando encontrar em nós um espírito adorador, um coração que o adore em espírito e em verdade. Mas eu vou me aprofundar mais no texto, porque esse versículo que nós lemos é um resultado de uma conversa que o Senhor Jesus teve em um dado momento em sua peregrinação nessa terra. O início do capítulo 4 de João vai falar que Jesus estava saindo depois do batismo dele, do Jordão, e a Bíblia fala no versículo 4 que era necessário atravessar ou passar por Samaria. Samaria era um povo rejeitado pelos judeus, era um povo considerado como casta, segunda classe, povo que não tinha parte com a aliança de Davi.
E Jesus passa por aquela região, já nos mostrando que ele estava acima das religiões, acima dos conceitos humanos. E o texto diz, lá no versículo 6, que havia uma fonte chamada Fonte de Jacó, o qual Jesus, cansado de viagem, se aproximou dela e se sentou. Olha que interessante. A Bíblia fala que Jesus estava cansado. E eu aprendi algo nesse texto, pastor Nassif, que o cansaço muitas vezes pode bater em nós, pode bater na nossa porta, mas isso não quer dizer parar a caminhada ou deixar de fazer aquilo que nós precisamos fazer. Então, aquilo que é necessário ser feito, nós vamos fazer, porque o cansaço não é um impedimento para nós. Muitas vezes o cansaço até é a razão pelo qual uma promessa, um propósito se realiza. E você vai ver isso aqui comigo nesse texto. Porque havia ali uma mulher que se aproximou também para tirar água, no versículo 7, e ela pediu a Jesus, melhor dizendo, Jesus pede àquela mulher, mulher, me dá um pouco de água, me dá água para beber, estou com sede. Aquilo trouxe um espanto para ela, porque os samaritanos não lidavam bem com os judeus. Lembra que eu falei? O povo de Samaria era um povo rejeitado, era um povo estigmatizado, era um povo que sofria um preconceito por parte dos judeus. Porém, aquela mulher surpreendida com a pessoa de Jesus, Jesus provavelmente vestido como judeu, de fácil identificação, ele era um judeu, e aquela mulher fala para ele assim, mas como você, sendo judeu, fala comigo que sou samaritana? Ao que Jesus responde, mulher, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, era tu que me pediria e eu lhe daria a água da vida. Olha, querido, que interessante. Jesus ali, sozinho naquele poço, encontra-se com uma mulher que pela cultura ou pelo senso comum não deveriam ter relacionamento, mas Jesus vai contra todo esse protocolo humano, todo esse protocolo religioso, e Jesus puxa papo com ela, Jesus chama ela para uma conversa, e Jesus usa uma estratégia, uma sabedoria. Eles estão diante de um poço, Jesus fala, me dá água. E aquela mulher fala assim, olha, você não devia nem estar conversando comigo. Jesus tem formas de se aproximar de nós. Deus tem formas, tem as suas estratégias, a sua sabedoria para nos alcançar e vir falar conosco na nossa necessidade. Jesus apresenta a necessidade dele para falar com ela. Quando ele fala, me dá água, ele está dizendo, eu estou cansado, eu estou com sede. E ela fala assim, olha, mas a nossa religião não nos permite nos relacionarmos. A nossa condição não nos permite termos alguma conversa ou intimidade. E Jesus fala com ela assim, não, mas eu não sou qualquer pessoa. Eu estou acima dessas regras humanas. E quando Jesus fala com ela que ele poderia dar água para ela, ela ainda numa visão humana responde a ele, mas Senhor, tu não tens como pegar essa água porque o poço é profundo. E é aqui que eu queria que você prestasse bastante atenção. Jesus gostou de ouvir aquela resposta. Sabe por quê? Domingo passado, nosso pastor Nassif pregou sobre o poder da palavra e a realidade que a palavra produz. E nós lembramos de um versículo que diz que a boca fala do que o coração está cheio. E quando essa mulher permite que dos lábios dela saia a indagação de que o poço é profundo, Jesus falando de coisas espirituais, aquela mulher ela não fala simplesmente de um poço físico. Jesus interpreta aquilo como que a alma, o coração dela falando da profundeza em que estava. Quando ela fala o poço é profundo e você não tem com o que tirar, Jesus entende aquilo e vai falar para ela assim, mulher, deixa eu te explicar uma coisa, eu não sei quão profundo é, eu não estou me atendo ao que tem no fundo desse poço, mas se eu te der da água que eu tenho para te oferecer, você vai beber, e não só a sua sede vai ser saciada, mas a partir de ti também fluirá um rio de água viva. Uau! Quando Jesus fala isso, Jesus alcança o âmago dela, Jesus alcança a alma dela, porque ela responde, então me dá dessa água. Ela disse, eu estou precisando dessa água que gera vida.
Eu aceito, eu reconheço, é verdade. Eu não sei explicar muitas vezes, queridos. A gente não sabe explicar, a gente não sabe como tirar, como alcançar aquilo que nós precisamos. Mas Jesus, ele é especialista de ir no profundo do nosso ser, porque ele nos conhece, pastor Nassif. Não há nada que esteja escondido, inclusive dentro de nós, que o Senhor não possa perceber. Você não acha? Parece que Jesus aqui conversando com esta mulher está tomando algumas decisões inéditas no tempo dele. O judeu não conversaria com uma mulher, quanto mais uma samaritana. Havia essa separação entre as raças, um certo ódio entre um e outro, e Jesus se aproxima dela para conduzi-la a que ela o conhecesse. Jesus falando de uma água viva e ela ainda falando: me dá dessa água, porque eu não quero mais voltar nesse poço. As respostas dessa mulher às vezes parecem respostas que ela está começando a entender o que Jesus quer dizer, às vezes não, ela ainda está muito no nível humano, enquanto Jesus está no nível espiritual, mas me parece que Jesus está quase que conduzindo as respostas dela até fazê-la perceber que ele está falando de uma outra sede que essa mulher tem e que ela está tentando saciar de maneira errada, porque quando ela finalmente fala: então me dá dessa água para eu não ter que voltar mais a este poço, Jesus vai dizer: e o outro poço onde você está tentando saciar a sua sede, você também não precisa dele, com a pergunta que Jesus vai fazer para ela em seguida, não é? É isso aí. Jesus vai perguntar para ela assim, quando ela meio que se entrega para Jesus, dizendo: então tá, eu aceito a sua proposta, então me dá dessa água. Parece que o tempo para e Jesus aponta para esse outro poço que o pastor aqui falou, de uma outra necessidade que essa mulher há muito tempo vinha buscando saciar. E às vezes a gente até confunde, pastor, porque nessa busca de tapar brechas, buracos, espaços na alma, a gente parece que isso é viver, faz parecer que isso é o normal, porque todo mundo é assim, o mundo é assim. Mas Jesus vai no ponto e diz para ela: então você aceita da água que eu tenho para te dar? Pois então faz o seguinte, chama o teu marido. Por muito tempo eu meditei nisso para entender, pastor, que estratégia é essa? E é como o senhor falou, Jesus estava conduzindo a conversa naquela habilidade, naquela sabedoria. Isso me mostra a paciência que Jesus teve comigo para me alcançar, pastor. Quantas vezes ele bateu na porta, quantas circunstâncias ele usou, né? Eu falei: puxa, é isso então. Porque o objetivo do Senhor é trazer salvação, né? Deus amou o mundo e enviou ele para a salvação da humanidade. Então ele quer nos salvar, ele quer nos alcançar, muito mais do que satisfazer nossas necessidades materiais. E Jesus, quando faz esse apelo, ela chama o seu marido, ela responde para Jesus: mas que pergunta é essa, né? Eu não tenho marido. E Jesus fala para ela: respondeste bem. Por muitas vezes você tentou saciar sua necessidade. Você já teve tantos outros maridos e esse que está contigo nem marido seu é. Quando Jesus mostra para ela uma revelação acerca da intimidade dela, ela então é descortinada, a visão dela é descortinada e ela percebe que Jesus está falando de coisas ainda maiores do que beber uma água, do que saciar uma sede humana. Parece que Jesus está querendo ensinar para mim, para nós, que todos nós temos sede, uma sede existencial, uma sede de paz, uma sede de realização, uma sede de felicidade, e talvez muitas pessoas acreditem que se eu encontrar o grande amor da minha vida, eu serei feliz para sempre. Não que não precisássemos de ter o amor da nossa vida, eu acredito que é uma bênção quem pode ter o grande amor da sua vida, mas vai perceber que ainda há algo a ser preenchido
e é mais espiritual do que humano, mais espiritual do que físico, quando Jesus parece dizer para ela, vai chamar o seu marido, a impressão que me dá é que Jesus está querendo dizer para ela, olha, não é só dessa água que você precisa ir do poço para fazer comida, lavar sua roupa e tomar água. Você também tem uma sede no seu coração de amor, e você tem optado por várias tentativas amorosas que não deram em nada. Até agora mesmo você tem alguém que não está lhe preenchendo. Eu tenho algo que pode preencher a sua vida. E ela parece que começa a entender isso, porque ela agora muda de assunto, né? Sim. Ela sai da questão de água, de poço, de não ter mais que vir aqui pegar água todo dia. É como se Jesus instalasse uma torneira de água encanada na casa dela, né? E ela muda de assunto e fala assim, peraí, eu estou vendo que você é um profeta, como é que você sabe isso da minha vida? E imediatamente a coisa sai do campo do dia a dia para as realidades espirituais. Agora ela quer saber como eu faço para adorar. Que lugar é esse onde eu posso adorar? Onde é o poço da água da vida? É aqui que eu quero chegar. Porque o texto vai nos mostrar uma evolução na compreensão, pastor. Perceba que, como foi dito, ela estava falando de algo material e Jesus estava acompanhando o raciocínio dela, acompanhando a compreensão dela e trazendo a ela para a compreensão dele. E agora que ela percebe que ele é profeta, ela vai para um segundo estágio de compreensão, que é o estágio da religião. Ela começa a entender agora que, já que ele é profeta, então quais são os termos religiosos para eu ter acesso a Deus? Aonde eu devo adorar a Deus? Porque eu ouço dizer que Deus é adorado no templo. Naquela ocasião havia um templo de adoração localizado em Jerusalém, onde os judeus iam sacrificar, oferecer seus holocaustos, seus sacrifícios e cultuar a Deus naquele lugar. Todavia os samaritanos, não bem vistos pelos judeus, tinham que dar um jeito, criaram templos em Samaria ou adoravam a Deus no monte, e aquilo trouxe uma confusão dogmática, onde Deus deve ser adorado. E mais uma vez o Senhor Jesus agora convida ela para mais um degrau. Vamos subir mais um degrau. Não é água e não é religião. Deixa eu te falar uma coisa, mulher. Vocês falam do que vocês não veem. Eu, Senhor, falo do que eu tenho visto. Eu vim do Pai. O que eu falo, eu escutei do Pai. E o Pai, aí entra no texto, vocês adoram o que vocês não conhecem, mas é chegado a hora em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Jesus está dizendo, não é no monte, não é no templo, não é realizando os ritos, não é cumprindo as tradições, porque é um novo tempo. Eu estou oferecendo para vocês um acesso que a religião não pôde te dar. Eu estou te oferecendo um acesso que as condições materiais, financeiras, influência, o poder bélico, político, a influência que você tenha, pode dar. Eu estou te oferecendo um acesso a Deus através daquilo que Deus procura, porque o Pai também está procurando. E Ele está procurando quem o adore, seja no vale, seja no monte, seja em Samaria, seja na Judéia, Jerusalém, confins da terra, seja na sua casa, seja onde for nos palácios, quem o adore em espírito e em verdade. E isso nos conforta, pastor, porque significa que aonde eu estiver, em qual circunstância estivermos, nós podemos parar tudo e entrar na presença de Deus. Nós podemos parar tudo e falar com Ele, sabendo que eles também estavam à nossa procura. Olha, quando você encontra algo que você está procurando, ou alguém que você estava com saudade, é maravilhoso, não é? Lógico. Mas e quando você encontra alguém que também estava com saudade de você? Eita, nós. Olha que interessante, eu vejo algumas coisas muito legais nessa história. Em primeiro lugar, nós nos dividimos, né? Igreja Batista, Presbiteriana, Assembleia de Deus, e quase nos odiamos. Porque aquele é diferente de mim, você fique lá, eu fico aqui, você não entra aqui, você não pratica a sua religião aqui na minha, eu não vou na sua.
E Jesus está dizendo, olha, isso tudo não funciona, não está enchendo o seu coração, não está saciando a tua sede espiritual. É muito mais importante que, a despeito da placa, a despeito da cor denominacional, a despeito dos rituais da sua religião, a despeito de tudo isso, haja verdade no seu coração, que a adoração seja verdadeira, que a adoração seja espiritual e não mecânica, não humana, não religiosizada, não esquematizada, normatizada por homens. Essas coisas, ok, deixa tudo muito bonito, muito solene, mas Deus quer o coração. Deus está vendo o seu coração e não o exterior. De nada vale você estar no A ou no B, no local C ou D, se o seu coração não está com o Senhor. Se o seu coração está com o Senhor, vale qualquer lugar. Então, nesse tempo de pandemia, que muitas igrejas, e a nossa é uma delas, que não tem um local de reunião, nós ainda não encontramos um local, estamos batendo nas portas, quem pode nos abrigar para nos reunirmos em igreja, em corpo de Cristo. Nós podemos adorar de onde estamos. A sua casa, a sua família é o suficiente. O Senhor Jesus Cristo disse, quando 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, aí estarei eu no meio deles. Quando você tem o alimento na sua casa, em família, ali é a santa ceia do Senhor, o Senhor está presente. Come e bebe em memória do Senhor, é culto, é adoração, não importa. Agora, isso não quer dizer, e eu ia chegar nisso, que não seja importante o local de reunião da congregação, porque nós somos o corpo de Cristo e nós temos necessidade de nos vermos. A grande dificuldade da pandemia é que a gente fica muito tempo sem encontrar o corpo, os outros membros do corpo de Jesus. Mas nós nos encontramos para também aí, e seja lá onde for esse aí, adorarmos em espírito e em verdade. Porque não é porque nós vamos num prédio assim, que tem uma cruzinha em cima, que está tudo certo. Estamos adorando. Nós podemos ir num warehouse, num galpão industrial, nós podemos ir numa fábrica, nós podemos ir num campo de futebol, sim, como já o fizemos, podemos ir em qualquer lugar, reunir as pessoas, reunir o corpo de Jesus. Agora, é muito interessante que a grande necessidade do Senhor Deus hoje não é voltarmos para o templo. A grande necessidade do Senhor Deus é o adorarmos em espírito e em verdade, onde quer que estejamos. Porque eu fico pensando, se eu fosse Deus, por que eu daria a você um lugar para se reunir, se este lugar não será para me adorar? Uau! Por que eu abriria as portas para você reunir o seu povo num lugar onde vocês não me adorarão? Mas estarão preocupados com a roupa adequada, estarão preocupados com o ritual adequado, estarão preocupados se todo mundo é igual. Perfeito. Se vocês lá não aceitarão os diferentes, não serão inclusivos, mas se tornarão exclusivos de novo. Se eu fosse Deus, eu estaria perguntando, por que eu daria isso tudo a você de volta? É verdade. Haja visto o templo, então criado, o templo dessa época, foi tão notório, foi tão famoso, porque eventualmente a glória do Senhor era manifesto naquele lugar, sim. Deus se revelava, Deus se apresentava ali, os rituais sendo cumpridos, os sacerdotes expiavam o pecado do povo, que era uma expiação temporária. Jesus posteriormente viria como o sacrifício definitivo pela humanidade. O templo, ele era importante, ele era necessário sim. Todavia, o que o Senhor Jesus estava dizendo é que a glória do Senhor, ela não é manifesta sobre os ritos. A glória do Senhor, ela não vem sobre o sacrifício. A glória do Senhor não vem sobre um templo. A glória do Senhor não vem sobre um ajuntamento solene simplesmente, mas a glória do Senhor, ela vem sobre a coerência. A glória do Senhor é manifesta, pastor, sobre o ambiente propício para ela existir, para ela fazer sentido de vir. Né? E parece que o rei Davi aprendeu isso, porque ele deixa escrito no Salmo 51 o seguinte, olha só: não te deleitas em sacrifício, nem te comprases em oferendas, pois se assim fosse, eu faria.
Todavia, o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito, um espírito quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Glória Deus. a Deus. Jesus está Glória a falando isso para aquela mulher. Jesus está interpretando isso. Eu acho que Jesus está falando isso para mim, que Ele me quer, Ele me busca e tem expectativa de que Perfeito. eu seja esse adorador de coração quebrantado, de arrependimento, de sinceridade diante dEle. Não interessa, tudo é legal, tudo é maravilhoso, se a gente pode ter um local grande, bonito, bem iluminado, bem tudo. Agora mesmo nós estamos transmitindo esse culto graças a dedicação, a consagração de vida do nosso irmão Marcelo, que disponibiliza a casa dele, todos os equipamentos que estão aqui, Marcelo tem disponibilizado. Lógico que tudo isso é importante, mas nada disso seria importante se eu e Rick e o próprio Marcelo não estivéssemos aqui com o coração quebrantado diante do Senhor, tentando buscá-lo de todo o coração. Então eu acredito que nessa pandemia que estamos vivendo, enquanto não temos o nosso local, que tal exercitarmos, transformar o nosso coração nesse local de adoração boa, né? A outra coisa que me vem à mente, pastor, é que os samaritanos são rejeitados pelos judeus, proibidos de entrarem no templo judaico. E por isso os samaritanos constroem um templo para eles. Ou seja, eu não posso adorar no monte onde os judeus adoram, então eu vou achar um outro monte por aqui e vou consagrar esse monte e vou adorar a Deus, porque eu sei que Deus me aceita, embora os judeus não me aceitem. Sabe o que eu aprendo disso? Quando nós somos exclusivos, nós oferecemos a outras pessoas a chance de construírem os seus próprios templos, e elas correrão o risco de construir um templo pensando ser para Deus e não o é. Se você parar para pensar, pastor Hickley, uma falsa religião só nasce no ambiente da falha do cristianismo. É verdade. O Mahatma Gandhi disse: o cristianismo é irresistível, mas os cristãos são intoleráveis. E nasceu o budismo. Maomé procura um primo dele, cristão, para dizer: eu estou vendo demônios nas cavernas. E o primo dele: não, vai lá, são anjos, dá ouvidos. Nasce o islamismo. Religiões outras nascem quando nós deixamos de ser inclusivos. A minha sincera adoração a Deus passa por uma sinceridade no trato com as outras pessoas. Não existe essa dicotomia de no natural e no espiritual. Tem gente que no natural maltrata as pessoas, paga mal seus empregados, fala mal do vizinho, fraudulento nos negócios, e vem adorar no espiritual, e dá as ofertas, e cumpre o ritual. Você acha que Deus está aceitando isso? De maneira nenhuma. A minha sincera adoração a Deus, em espírito e em verdade, passa por uma vida de franqueza, de sinceridade, de verdade, de amor, de simpatia, de inclusão. Todo mundo pode fazer parte da minha igreja. Eu não posso criar regras para as pessoas entrarem. Eu li um livro uma vez que se chama, o título é Proibido a Entrada de Pessoas Perfeitas. Eu acho que é isso que Jesus quer dizer para nós, que nesse tempo difícil saibamos adorar em espírito e em verdade. E essa verdade passa pela verdade dos relacionamentos na horizontal. Jesus certa vez disse que os discípulos seriam conhecidos como cristãos quando as pessoas virem neles o amor entre eles. Como o senhor falou, o cristianismo verdadeiro, ele é
pessoal, porque ele passa com a minha sinceridade, a verdade que eu escolho viver, mas ela é manifesta em como eu me relaciono com o meu próximo. Não existe adoração a Deus sem um amor ao próximo. A Bíblia chega a dizer que como é que eu posso dizer que amo a Deus que não vejo, se eu não consigo amar o meu irmão que eu vejo? Sabe, queridos, o Senhor Jesus nos mostra nesse texto uma caminhada da evolução da compreensão dessa mulher, até ela entender que não é as necessidades materiais satisfeitas. Tem gente que pensa que porque tem dinheiro, Deus está abençoando, está bem com Deus, vamos dizer assim, está aceito. Ou está plenamente feliz. Está plenamente feliz. Ajuda bastante a felicidade, uma boa grana, mas eu conheço muita gente de grana que necessariamente não está, porque falta esse preenchimento desse vazio. E mesmo esse que está feliz, está com alguma parte da sua sede satisfeita, mas existe uma parte que dinheiro não pode satisfazer. Não será satisfeito nunca. Jesus ainda mostra para ela que também não é o ter uma religião. Então essa história de eu não bebo, eu não fumo, eu pago meus impostos, então eu estou bem com Deus, também não é o suficiente para encontrar essa fonte, ter essa fonte que jorra para a vida eterna. Amém. E por fim Jesus fala, olha, tem um coração contrito, tem um coração, um espírito quebrantado. Seja sincero com você, com seus sentimentos, para que você também possa o ser com as outras pessoas. E aí sim, haverá em você uma adoração aceitável e procurada por Deus. É aí sim que o rio de água viva jorrará de você, e você vai começar a experimentar que pessoas virão matar sede em você também. É verdade, essa moça, ela sai correndo para a cidade e ela não vai falar com as amigas, né? É verdade. Ela vai falar com os homens da cidade, porque talvez ela tivesse uma vida relacionada com esse tipo de vida, e ela chama esses homens e diz, olha, eu encontrei quem falou da minha vida, vem ali que eu vou te mostrar. E aí eles vão dizer mais tarde, nós agora o conhecemos pessoalmente, já não mais por você. Ou seja, o sinal de que ela tinha uma adoração verdadeira é que ela sara o relacionamento com as pessoas e diz para eles, eu sou uma nova pessoa agora. Se você quer saber por quê, eu vou te mostrar quem transformou a minha vida. Amém. É isso aí. Que assim seja. Quer ser uma influência para a sua comunidade, para a sua sociedade, ou até para a sua casa mesmo? Deus quer te usar. Deus vai te usar. Libera esse coração humilde, libera esse coração sincero. Não se importe se tem algumas coisas no fundo desse poço que precisa ser tratado. Jesus tem a ferramenta necessária para tirar de lá, para resgatar, para tratar. E Ele tem essa vida nova para te dar. Então, amém. É isso que eu queria ministrar, é essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Amém. Graças a Deus. Que você adore ao longo dessa semana, indiferentemente, independentemente, a despeito das circunstâncias à sua volta, que o seu coração seja um coração verdadeiro, adorador a Deus, porque o Pai está te procurando e esperando por sua adoração. Antes de terminar o nosso culto com o último louvor, eu queria dar um desafio de fé para você, de entregar a sua oferta de amor e sacrifício à nossa igreja. Aí na tela da televisão, aí na tela do seu computador, tem um quadradinho, você pode aproximar o seu celular, abrirá um leque de opções para você. Você poderá ofertar para a nossa igreja, ou usando o Zelle, que transfere da sua conta bancária à conta bancária da nossa igreja, ou ainda pelo aplicativo da nossa igreja. Não se esquece, a nossa igreja tem isenção de imposto de renda, ou seja, toda oferta que você der daqui até o final do ano, até 31 de dezembro, mas você pode dar imediatamente, poderá ser deduzida no seu imposto de renda. Então faça isso. Entregue a sua oferta de amor e sacrifício à nossa igreja, como um ato de adoração ao Senhor. Tenha uma excelente semana. Deus te abençoe. Terminamos com este louvor. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Que nós possamos
teus braços é meu descanso. Nosso descanso, Senhor. Seja forte, seja forte, Teus braços seja forte.